Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que o Senhor te abençoe e honre sempre, e a toda a sua família. Hoje, em todos os nossos templos, nós realizamos a reunião para cura e libertação. A primeira acontece às 7 da manhã em São Paulo. Depois em todos os templos às 9, 15 e 19h30. Aos sábados também, amanhã, às 7 da manhã, nós temos a reunião de sábado e depois evangelismo. Todo sábado em todos os templos. Domingo eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. E nós teremos batismo. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, condenado. É fundamental que você faça uma aliança com o Senhor. Ele está voltando. Segunda-feira, às 15 horas, nós vamos abrir o jejum da manutenção dos projetos de conquistas. Então, às 15 horas, vamos abrir esse jejum. Depois, às 19h30, dar início à vigília do Melhor da Terra em jejum e certamente vamos sair muito abençoados. Agora, essa semana que entra vai ser uma semana de muitas vitórias para nós, porque na sexta-feira que vem será feriado. Então, na quinta-feira, nós vamos também às 19h30 abrir um jejum de 12 horas. E será o jejum da definição da sua vida. E nós vamos clamar, porque nós estamos caminhando para o final do ano e nós precisamos de definição. E Deus vai definir a sua vida. E claro, abrimos às 19h30 de quinta-feira e damos início já ao encerramento às 6h30 da manhã de sexta-feira. E vamos sair muitíssimos abençoados. Eu não tenho dúvida disso. Em nome de Jesus. Olha o que diz aqui. No versículo em Lucas 23:33. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos. Um à sua direita e o outro à sua esquerda. Muito bem. Quando as pessoas falam do sacrifício de Jesus, ou até assistem um filme que conta a história de Jesus, tendem a chorar, até lamentar, a ter dó de Jesus, pena dele. Infelizmente, a única coisa que as pessoas, muitas, conseguem ver é, ora, que sofrimento, que dor, e ter dó dele. E ali então mostram uma fé emocional, um sentimentalismo e uma falta de entendimento. Porque verdade é, as pessoas que realmente entendem o sacrifício de Jesus na cruz não choram por ele, mas sim por si mesmas. Porque isso era necessário para que nós pudéssemos ter a vida que temos hoje. No tempo da lei, as pessoas, muitas não entendem o porquê dos sacrifícios de animais. Mas era assim que a lei determinava. Para cada pecado, um tipo de animal, macho, sem defeito, perfeito, era oferecido, derramado sangue e, através daquele sangue derramado, o pecado daquela pessoa era expiado, desaparecia. E assim era feito. Alguns não entendem os rituais judaicos, porque a matança de animais, mas é a maneira que se usava, era usado, e muitos ainda usam, para
se livrar do pecado. Então pecava, então para cada pecado, um animal tinha que ser oferecido para expiação, para se livrar daquele pecado. Então o animal era usado para limpar. Aquele sacrifício limpava a pessoa do pecado. Então, para terminar com isso, precisava de um puro, santo, para que então, levando sobre si todos os pecados de uma vez só, da humanidade inteira, nos limpasse, nos purificasse. Nós, através do sacrifício do Senhor, nós fomos limpos, purificados. Entendeu? Ele levou os nossos pecados. Quando o sangue dele foi derramado, então estava nos limpando de todo o pecado. Nós, então, o pecado escraviza a pessoa. E ali, então, nós fomos livres por intermédio do sacrifício do Senhor. Porque quando o Senhor fez o homem, no Éden, ele fez o homem justo. Tudo certo, como ele. Mas quando o homem, o ser humano, pecou, então o diabo passou a ter poder sobre o ser humano. E a então escravizar por intermédio do pecado. E condenar. Então estávamos condenados. Aí veio a lei, a instituição da lei. Mas acabou falhando. Então precisava de um sacrifício definitivo. E Jesus se colocou nesse propósito. Então, toda vez que uma pessoa recebe o Senhor, ela é limpa dos seus pecados. Seus pecados são perdoados por intermédio do sacrifício na cruz. Entendeu? Então, nós fomos imensamente beneficiados, salvos por esse sacrifício. Porque não tinha jeito para nós. Se não fosse Jesus, estaríamos condenados. Então, as pessoas sem entendimento, elas enxergam o sacrifício da cruz de forma sentimental, emocional e não espiritual. Não com entendimento espiritual, como uma libertação que cada um sofreu. E é isso que Deus espera que você entenda. Que você entenda as coisas espirituais de forma espiritual, como diz em Colossenses, se não me falha a memória, 1:9, com inteligência espiritual está escrito. Falta inteligência espiritual em muita gente. Tem gente que serve o Senhor sem entendimento, com sentimentalismos, com emocionalismos. Se estão apegados a ritos religiosos. Compreendeu? Dizem que tem Deus porque participam de algumas cerimônias religiosas ou foi dado a eles uma religião no nascimento. Então, tem Deus. Aí assiste o filme de Jesus, fica emocionado com dó de Jesus. Mas Jesus não quer a minha pena, não quer que eu tenha pena dele, dó dele. Ele quer que eu creia e entenda por que ele foi na cruz. E entendendo, eu não volte a crucificá-lo pecando. Porque cada vez que uma pessoa peca, ela está crucificando o Senhor de novo. Por que o Senhor não suporta o pecado? Porque ele levou sobre ele. Ele pegou o pecado da humanidade inteira. Quando ele foi na cruz. Ele vai suportar o pecado? Ele já pegou o pecado. Ele já nos limpou do pecado. E quando você volta a pecar, você crucifica o Senhor de novo.
Ele não tolera. Entendeu? Bênção não casa com desobediência. Obediência não casa com desobediência. Obediência casa, bênção, casa com obediência. Maldição com desobediência. Deus quer que você aprenda a conhecê-lo, a entendê-lo. Você quer ser abençoado? Você tem que entender as coisas espirituais de forma espiritual. Não de forma emocional, sentimental. Não adianta nada você assistir um filme de Jesus e se debulhar em lágrimas. De dó, de pena, de emocionalismo. Você tem que analisar a sua vida. Entender a sua condição espiritual e se aproximar mais de Deus. O sacrifício da cruz serviu para nos aproximar de Deus. Você vê que no Jardim do Éden, o homem falava com Deus, Deus falava com o homem. Depois não foi mais assim. E você vê que depois do sacrifício de Jesus, nós tivemos essa vitória, essa bênção de poder voltar a falar com Deus. Deus fala com a gente. Entendeu? Então, hoje você pode falar com Deus sem nenhum impedimento. Sem nenhum impedimento. Por intermédio de Jesus, você pode falar com Deus. Mas a religião, ela cega as pessoas e leva as pessoas sempre a um apego legalista, um apego a rituais, a cerimônias, a emoção. Tem gente que hoje, ele diz que ele tem Deus porque ele participa de cerimônias, ele realiza rituais religiosos, ele se emociona, ele chora, ele fala poética e romanticamente de Jesus, mas ele não entende nada de Jesus, ele não entende nada da verdadeira fé, da fé que leva a vencer. E é isso que Deus quer que você entenda. Ele quer que você entenda que ele foi à cruz, era necessário para que você fosse salvo, liberto, abençoado, tivesse poder sobre o diabo, eu e você. Ele levou sobre ele todas as enfermidades para hoje você não carregar doença. Ele se fez maldito para hoje você ser bendito, todos nós. Ele empobreceu para você enriquecer. Ele se fez pecado para você ser chamado a justiça de Deus. Nós somos chamados justiça de Deus porque Jesus se fez pecado, pegou o pecado da humanidade inteira. De uma vez só. E aí nos limpou, levou sobre ele todo o pecado. Por isso que você não pode voltar a pecar. Por isso que o pecado nos separa de Deus. Quando você peca, você volta a crucificar o Senhor. Entendeu? Por isso que você precisa entender a fé, o sacrifício de Jesus de forma espiritual, não emocional. Não emocional. Você precisa lutar para amadurecer e entender que a verdadeira fé não tem a ver com religiosidade e emocionalismo, mas com um posicionamento firme, com entendimento, com inteligência espiritual. Entendeu? Inteligência, está escrito em Colossenses 1:9. Inteligência espiritual. Se você não usar de inteligência espiritual, você não vai entender o sacrifício da cruz. Você não vai entender a verdadeira fé. Entendeu? Você não vai. E você precisa entender o que é andar com Deus. Não é a base de ladainhas, de orações repetitivas, de romantismos e poesias religiosa. Mas de atitude, de decisão, de uma fé com ação, de maturidade, de um fortalecimento do emocional e usando a cabeça e não a emoção. Não tomando decisões à base de emoções, mas sim
dentro daquilo que a palavra diz, independente de você estar pensando, sentindo, querendo, você sabe o que diz a palavra, então você faz, você se posiciona. Você não é movido por sentimentos, mas pelo que é certo. Porque quem é movido por sentimentos está o tempo todo dizendo, eu sigo meu coração e eu faço o que me dá vontade. E se você fizer o que te dá vontade, muitas vezes as nossas vontades contrariam a vontade de Deus. Nossos sentimentos são contrários à verdade do Senhor. Compreendeu? Aquilo que nós achamos que é bom para nós, muitas vezes é o maior prejuízo, é uma cova que estamos cavando para nós. Deus sabe o que é bom para nós. Os pensamentos dele são mais altos do que os nossos. Compreendeu? Então, enquanto você não entender as coisas espirituais de forma espiritual, realmente você não vai conseguir manifestar uma fé viva. E se você quer vencer, não é a base de fé religiosa e emocional, mas a fé viva, sacrificial que nos leva a vencer. Jesus sacrificou. Nós não precisamos agora ir lá matar um animal ou ir na cruz, literalmente. Mas a nossa cruz é vencer nossas vontades, nossas emoções. Entendeu? Nós temos que crucificar as nossas vontades. Aquilo que nossa carne quer. E quando você entende tudo isso, aí você está entendendo o negócio. Como é que é andar com Deus? Eu tenho sentimentos, eu tenho emoções, eu tenho vontades. Mas peraí, isso bate? São contraditórias? Bate de frente com a palavra? Então, eu vou ficar com o que diz a palavra, independente do que eu estou pensando, sentindo, das minhas vontades. Nós sempre batemos aqui. Às vezes não temos vontade de fazer o que é certo. Mas nós fazemos porque é a vontade de Deus. E a vontade de Deus tem que prevalecer, independente das nossas vontades. Entenda isso. Se você recebe o Senhor como seu Salvador, Ele está te limpando, Ele te limpa de todo pecado, Ele te dá liberdade, poder sobre o mal e condições de viver as suas promessas e uma vida abençoada. Uma vida de vitórias. Deus não quer que o Senhor Jesus, que você chore quando assistir um filme da história dele. Ele quer que você o receba com firmeza e decida. Eu vou fazer valer o sacrifício da cruz na minha vida. É isso que Deus quer que você entenda. Até porque não é Jesus que precisa da nossa misericórdia, nós é que precisamos da misericórdia dele. Entendeu? Ele não precisa da minha pena, ele precisa da minha fé. Da fé viva. Em nome de Jesus. Se você crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Seu Manuel, como que era a vida do senhor antes de chegar dentro do Ministério Mudança de Vida e o que mudou? Antes de chegar no ministério, minha vida era destruída, assim, tinha muitas alergias, era na situação financeira também tudo destruída. E depois, à medida que eu fui pondo a fé em prática, aprendendo, né, com a palavra, as coisas foram mudando, foi transformando, até chegar numa situação boa. O senhor muitas vezes, no começo, o senhor vinha para a igreja a pé, debaixo de sol, debaixo de calor, chuva, né, morava na chácara, mas mesmo assim perseverando. Sim, pastor, eu não me dei esforço não, porque muitas vezes, é que nem o senhor disse, eu vinha na chuva, vinha no sol, tomava muita poeira, muitas vezes no tempo de chuva, até levava assim esbarrada de lama, né, eu chegava em casa, voltava para casa novamente, trocava de roupa, chegava até um pouquinho atrasado, mas perseverava, eu via. E o prazer é estar no ministério, na igreja. Hoje, o senhor pode dizer que a vida financeira está abençoada. Deus deu um carro para o senhor, Deus deu uma moto. Hoje o senhor pode escolher de que veículo o senhor pode vir na igreja.
É verdade. Graças a Deus, estou abençoado. Em vista de andar a pé, no sol, tudo, né? Com os pés doendo, hoje a gente tem até opções para vir no ministério e ajudar na obra, né? Como no evangelismo, em todos os trabalhos que a obra precisar. Seu Manuel, o senhor pode dizer que há uma grande diferença na vida daquele que persevera. Quando chegou na igreja, chegou o senhor e o próprio irmão do senhor, que foi pastor, perseverou, mas parou, desistiu. O senhor decidiu perseverar. O senhor pode dizer que há uma grande diferença hoje? Ah, sim, há uma diferença, porque eu sempre acreditei, aconteça o que acontecer, eu sair do ministério, eu não saio. Eu permaneço firme, que eu tenho certeza que Deus vai me dar vitória e situação, por mais difícil que ela esteja, a gente está na presença de Deus, a gente sempre tem uma saída. O senhor pode dizer que hoje o senhor pode até ajudar o irmão do senhor? Sim, se ele precisar, o que tiver na minha disposição, é claro, a gente ajuda, né? Então hoje aquele homem que tinha enfermidade curado? Curado, graças a Deus. Financeiro, hoje, se o senhor sai para vender o que o senhor fabrica, o senhor diz que Deus prepara clientes, Deus prepara tudo e é uma benção, vende tudo. Sim, prepara. Inclusive, eu tenho até meus conhecimentos, né? Tem as mercadorias que eu apresento, então é vendável e dá negócio. É só perseverar cada vez mais, que as coisas vão sempre ampliando, né? Vai crescendo. O que o Ministério Mudança de Vida representa hoje na vida do senhor, seu Manuel? Representa muita bênção, viu? Através da palavra que é pregada aqui, que é uma palavra genuína, e a bispa, que é um exemplo, pelo qual eu me admiro muito, sempre tem procurado novidade a trazer para o povo, um ensinamento, pelo qual eu tenho absorvido e tenho sentido muito bem com isso. Feliz? Graças a Deus. O que aconteceu, Glaucio? Hoje eu estou aqui no altar para louvar o nome de Deus na minha vida, na vida da minha família. Nessa última campanha dos 52 dias, eu clamei pela minha vida financeira, que eu já via já há um tempo já orando, clamando a Deus que eu queria ser reconhecida pelo meu trabalho e por todas as coisas que eu faço. E acabou agora a campanha dos 52 dias. Acho que demorou uns 10 dias depois que terminou a campanha. Eu subi de cargo no meu trabalho. Foi reconhecida, meu salário dobrou, para honra e glória dos... Dobrou o salário? Dobrou meu salário. E eu estou aqui em cima assim para agradecer muito à igreja, ao pastor Rafael, ao senhor também que me atendeu uma vez, assim, como eu cheguei na igreja e como hoje eu estou. Que todo mundo assim que me encontra, que me conheceu na época de quando eu entrei na igreja, que é visível, assim, de como a minha mudança é grande, a mudança da minha família, da minha mãe, da minha irmã, que hoje está em São Paulo com a bispa. E eu estou muito feliz, assim, e eu creio que Deus vai fazer ainda muito mais na minha vida, tanto na minha vida espiritual, na minha vida sentimental e, com certeza, ainda muito mais na minha vida financeira. Abençoado. Em nome de Jesus. Segunda-feira, às 15 horas, início do jejum da manutenção dos projetos de conquistas. Com o encerramento na Vigília do Melhor da Terra, às 19h30. Procura lembrar, entremos em juízo juntamente. Apresente as tuas razões, para que te possa justificar. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro, Senhor, por esta vida, que o Senhor está falando e lutando através desta palavra para levá-la ao entendimento e à maturidade espiritual. Um entendimento da verdade. E eu peço que hoje ela tenha entendido e agora, imediatamente, já saia praticando. Com uma visão ampla, clara da tua palavra, do que o Senhor espera dela, que ela se posicione e siga para que o Senhor possa abençoá-la. Cobre ela com teu sangue, dá força a ela para agir, renova a mente dela, a vida dela, e dá força a ela para se posicionar dentro daquilo que o Senhor tem determinado e colocado como propósito, como missão, aquilo que o Senhor espera dela. Abençoa lares, famílias, todos que nos pedem orações por cartas, e-mails, Disque Vida, Twitter. Eu consagro tudo que foi colocado perto da TV, a água, o azeite, os documentos, as peças de roupas, as fotografias, alimentos, e eu determino milagres, solução, definição,
Eu ordeno que o enfermo seja sarado agora em nome de Jesus. Espírito de enfermidade, saia desse corpo em nome de Jesus. Essa maldição eu quebro em nome de Jesus. Essa opressão eu repreendo em nome de Jesus. Essa escravidão que tem dominado a vida dessa pessoa, eu ordeno que saia, que ela seja livre em nome de Jesus. Eu abençoo a vida de cada um que ora comigo e determino uma mudança total, radical, uma transformação na visão, na vida, na família, em tudo. Na forma dela ver, entender, na fé. Eu determino uma mudança em nome de Jesus. Eu abençoo a todos agora, onde esse programa estiver chegando, que entendimento, maturidade, clareza estejam chegando também. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores, que sejam abençoadas, enriquecidas, prosperadas essas pessoas, porque elas têm financiado a tua obra. Eu abençoo a cada um agora e determino abundância sobre cada um. Desperta mais semeadores, porque quem planta, colhe. Pai, eu peço saúde mental, emocional, física e espiritual para cada um. Eu peço avanços, ó meu Deus, no entendimento da fé, progresso. Eu peço que nesse momento, Senhor, pessoas estejam compreendendo e alargando, a mente esteja sendo dilatada e então que haja evolução, inteligência espiritual e, consequentemente, grandes resultados. Obrigada, meu Deus. Muito obrigado, o Senhor é um Deus bom e eu agradeço ao Senhor por tudo. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296 9449. Celso Garcia 777 no Brás. É onde eu fico, é onde vou estar neste domingo com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus e teremos batismo em todos os nossos templos. Em nome de Jesus, esteja entre nós. Pegue a sua família e venha buscar ao Deus vivo. Não protele mais essa decisão. Se volte para Deus. Se Ele não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Dia 1º de novembro, quinta-feira, às 19h30, início do jejum da definição da sua vida, com o encerramento dia 2, sexta-feira, das 6h30 às 7h30 da manhã. Você que precisa de uma definição para a sua vida, apresente em oração ao Deus vivo neste dia, clame e busque ao Senhor a resposta. Serão 12 horas de jejum e clamor, com o propósito da solução para a sua vida. Clama a mim e responder-te-ei. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O Ministério Mudança de Vida leva vida através da palavra de Deus a todos os lugares. Leite quente é distribuído nos becos redutos, juntamente com a palavra de Deus, que salva e conforta os corações. A fé sem obras é nula. Trabalho noturno de evangelismo, assistência social e libertação. Mendigos, moradores de rua, casas noturnas e casas de meretrício são assistidos nas madrugadas. Muitas dessas almas, posteriormente à assistência, procuram o Ministério Mudança de Vida, convertem-se a Jesus e têm suas vidas mudadas. Mude a sua vida, transforme-se pelo poder de Deus. Em algum lugar, a qualquer hora, sempre terá alguém esperando por você.